Ramos Jordão, da Fazubra Sindical. Como é que funciona isso? Som. Boa tarde a todas as presentes, todos os presentes. Boa tarde a todos os companheiros representantes de entidades aqui da mesa. Queria agradecer o convite e esse espaço à senadora Regina, ao senador Paulo Paim, e fazer uma saudação a todos os dirigentes e todas as dirigentes sindicais que estão aqui presentes, em especial os camaradas da Fazubra que vieram prestigiar e vieram fazer parte dessa discussão. O ano que vem, em 2018, nós vamos fazer 30 anos da Constituição Federal. E nós estamos assistindo nesse momento uma ofensiva importante, uma grave ofensiva do capital contra direitos sociais e democráticos, que vai reescrever a Constituição e que vai mudar o arcabouço legislativo do país. Na nossa opinião, a crise econômica de 2008 precipitou essa ofensiva, em primeiro lugar, no coração do capitalismo, Europa e Estados Unidos. Nós vimos, num passado recente, essa crise econômica explodir nos Estados Unidos e na Europa, o que gerou várias mobilizações contra ataques de vários governos, sejam eles de direita, de ultradireita, sociais-democratas. Todos esses governos da Europa fizeram ataques profundos contra direitos históricos dos trabalhadores europeus, colocando em risco, inclusive, o conceito de bem-estar social naquele continente. Houve greves gerais na Grécia, houve grandes mobilizações na França, houve grandes mobilizações em Portugal, Itália, Inglaterra, em vários países. Os trabalhadores se levantaram contra esses ataques. E alguns anos para cá, essa crise econômica chegou com muita força na América Latina. E nós começamos a ver quase todos os governos também atacarem os trabalhadores. Não é o primeiro ataque à Previdência Social. Desde o final da década de 90, desde o governo FHC, passando pelo governo Lula, depois do governo Dilma, a Previdência Social sofreu ataques profundos. Agora o que nós estamos vendo é um ataque monumental, que aprofunda todos esses outros. E não é só contra a Previdência Social. Como existe uma crise econômica do capital, para que as grandes empresas, as grandes holdings, as grandes corporações multinacionais, as grandes empresas brasileiras, os banqueiros, e não é à toa que a Previdência hoje está sobre, o Ministério da Previdência hoje está sobre a responsabilidade de um dos principais representantes dos banqueiros desse país e do mundo. Todo esse setor da classe dominante precisa, para ter um fôlego diante da crise econômica, retirar todas as pequenas concessões que nós conquistamos com muita luta e muita greve na década de 80 e que está na Constituição de 88. Eles estão dizendo o seguinte para nós: devolva os anéis, devolva tudo. Tudo que nós conquistamos com o ascenso das greves da década de 80, eles querem tudo de volta. Então não é só a reforma da Previdência. É a reforma trabalhista, que vai desestruturar todo o arcabouço legislativo para precarizar o trabalho nesse país e ser muito mais barato a mão de obra nesse país, para que os trabalhadores não valerem absolutamente nada. Porque é assim que as grandes empresas querem ter condições de concorrer no mercado internacional, barateando a mão de obra, implementando e ampliando a terceirização. Por isso hoje ali na Câmara, ali do lado, estão querendo votar o projeto de terceirização. Mas também não é só a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, tem a reforma política.
E a reforma política vai jogar muitos partidos na ilegalidade ou na semi-legalidade. Porque não querem que ninguém e nenhuma organização política possa capitanear a indignação que começa a surgir com força contra um presidente absolutamente impopular. Mas também não é só a reforma política. Tem um projeto da Escola Sem Partido, que é a lei da mordaça, onde o professor pode ser criminalizado por crime de opinião. Mas também não é só isso. Nessa semana está sendo colocado em votação a PEC 395, que acaba com o fim da gratuidade da pós-graduação nas universidades. Isso nos interessa, somos trabalhadores técnicos administrativos das universidades. E por fim, se a gente reclamar muito e quiser fazer greve, tem também a regulamentação do direito de greve, projeto do senador Luiz Nunes. Então é uma ofensiva contra direitos sociais e democráticos, porque se você não dá as condições para que haja espaço democrático no regime, para que você possa fazer greve, isso significa que é sim uma ofensiva contra um direito democrático. Se você não permite que organizações políticas e ideológicas, como os companheiros do PSOL, do PSTU, do PCB, possam ter existência política nesse país, é um ataque a um direito democrático. Se não me engano, essa reforma política tira até os companheiros do PCdoB da legalidade. Um absurdo completo. O ano passado, antes disso, eu queria destacar a reforma da Previdência, não para falar de dados, porque aqui vários companheiros trouxeram dados importantes. Eu tenho certeza que essa sala aqui, todo mundo já tem consciência do que significa essa proposta da PEC 287. Mas eu queria que vocês refletissem sobre um elemento. E quem está nos assistindo hoje nesse debate refletisse sobre um elemento. Henrique Meirelles, que é o ministro da Fazenda, que já foi presidente do Banco de Boston, que já foi e chefiou a holding JBS, que, como disse aqui um companheiro que me antecedeu, é uma das maiores devedoras da Previdência Social, deve mais de R$1 bilhão para a Previdência Social, e isso o governo Temer não vai cobrar da JBS. Agora, recentemente, essa semana, a gente viu que essa holding está envolvida num escândalo de venda de carne podre no país para irrigar campanhas eleitorais, através de propinas via Caixa 2. Esse é o ministro da Fazenda e é sobre a responsabilidade de Henrique Meirelles que está a reforma da Previdência. O ano passado nós tínhamos um cenário complicado para a classe trabalhadora, porque nós víamos o governo iniciar essa ofensiva com a PEC do fim do mundo, que já passou. Vocês lembram da manifestação que teve aqui no dia 29 de novembro, onde a esplanada dos ministérios virou uma praça de guerra. Mas nós não tínhamos ali, no segundo semestre do ano passado, no enfrentamento contra a PEC do fim do mundo, uma unidade suficiente e uma mobilização objetiva suficiente para que pudesse interromper esse processo de ataques a direitos sociais e democráticos. Infelizmente, era um desespero. Esse ano as coisas nos parecem que estão diferentes. E nós precisamos fortalecer esse processo. Nós começamos um ano com um elemento que deu esperança para os trabalhadores e para o movimento feminista no mundo inteiro, que foram as manifestações contra o presidente Trump nos Estados Unidos. Manifestações históricas. Milhões de mulheres nas ruas. Depois nós tivemos greves e paralisações importantes da polícia contra ajuste fiscal dos governos estaduais. Até aí, manifestações esparsas. Depois, no carnaval, vocês lembram, foi o carnaval do Fora Temer. No Rio de Janeiro, em Recife, na Bahia, em tudo onde tinha festa e folião de carnaval, o grito era um só: Fora Temer. Depois, no dia 8 de março, os movimentos feministas,
os sindicatos que organizam e se preocupam em organizar as companheiras, os movimentos sociais e o conjunto das mulheres trabalhadoras desse país foram as ruas e fizeram o maior 8 de março do século XXI que nós já vimos. E acompanhando esse curso, o dia 15 levou centenas de milhares de pessoas para a Avenida Paulista e para várias outras avenidas de cidades importantes do país. E tudo isso só foi possível porque houve unidade entre as centrais sindicais, entre os movimentos sociais, que acompanharam e entenderam que o dia 15, que era a data da deflagração da greve da CNTE, era um dia importante para unificar todo o conjunto da classe trabalhadora em mobilizações do Brasil inteiro. E é a prova que nós estamos ganhando o debate contra o governo, que faz propaganda todo dia, falando que a reforma da Previdência é bom para o país. Mas eles ainda não se intimidaram, porque a agenda da reforma da Previdência não mudou. Está marcada para o dia 28 ainda. Pode ser que tenha aí dizendo que vai votar, vai adiar e tal. Pode até ser, mas não mudou. Não mudou nada. Está marcado tudo para o dia 28, a votação em primeiro turno. E as declarações de representantes do governo é de que essas manifestações não vai mudar nada. Vão seguir a agenda de aprovação da PEC 287. Então nós não temos que baixar a guarda nesse momento. Muito pelo contrário. Se o dia 15 nos mostrou que existe a possibilidade de milhões de pessoas irem para as ruas desse país, de fábricas, de bancos, de universidades, de escola, do transporte público, parar nesse país, então as centrais sindicais que têm reunião agora nesse dia 24 têm uma responsabilidade muito grande. Nós não podemos, nesse momento, seja por um motivo ou outro, colocar interesses políticos, seja eles quais forem, e deixar de marcar uma data de greve geral nesse país. As centrais sindicais, nessa reunião do dia 24, precisa agendar um calendário unificado de lutas que tenha nesse calendário uma greve geral que pare tudo e que leve milhões de pessoas de novo às ruas desse país, porque é só assim que nós vamos conseguir interromper o curso dessa ofensiva. E a Fazubra está à disposição de parar todas as universidades e ajudar na possibilidade de, mais uma vez, e de forma ainda muito mais potente, agora no mês de abril, a gente levar de novo milhões de pessoas para esse país. Isso é muito importante. E essa audiência pública aqui, por isso quero parabenizar os parlamentares que tiveram essa iniciativa e que está sendo transmitida, que imagino que tem muita gente que está assistindo isso aqui, porque a Previdência é hoje a pauta central política do país, junto com a reforma trabalhista, vai ajudar, todo esse debate aqui vai ajudar a mobilizar mais milhões e milhões de pessoas. E nós temos que seguir fazendo ações institucionais e ações de rua. E por isso eu faço um chamado a todos os companheiros e a todas as companheiras das centrais sindicais que estão aqui presentes. Nós temos diferenças importantes. Nós temos diferenças sobre o que foi o balanço dos 13 anos do PT. Temos. Nós temos diferença sobre se é Lula ou não em 2018. Nós temos diferenças. Mas eu quero lutar junto com todos vocês aqui. Com todos vocês. Com todas as centrais. Com todos os sindicatos. Numa frente única. Em unidade de ação. Porque se nós não fizermos isso, companheiros e companheiras, uma geração inteira vai ser jogada no sacrifício para que os privilégios de meia dúzia de banqueiros, de pouquíssimas famílias de grandes empresários sigam tendo privilégio e um país siga sendo um país miserável, um país que não tem acesso à cultura, que não tem acesso à educação, não tem acesso aos serviços públicos. Então essa é a nossa responsabilidade e eu acho que essa é a nossa tarefa. Construir um processo de lutas que leve milhões às ruas, que pare esse país e que derrube o governo de Michel Temer, que é um governo ilegítimo e um governo que não merece mais nem um dia dentro do Palácio do Planalto. Um grande abraço e contem com a Fazubra.